Fala aí galera, eu sou o professor Anderson Dino e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como tirar raiz quadrada na mão. Tem um vídeo antigo meu, com mais de 10 anos, onde eu explico como tirar a raiz quadrada por uma técnica que é chamada de carroção, que foi que eu aprendi isso nos anos 80, quando eu estava treinando para as Olimpíadas de Matemática. Eu vou ensinar para vocês também como tira raiz quadrada, só que nesse vídeo de números que tenham raízes não exatas. Legal? A primeira parte é o quê? A primeira parte da determinação da raiz quadrada, eu tenho que saber fazer os quadrados perfeitos, número 1 até o 9. Então tem aqui 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25, 6 ao quadrado 36, 7 ao quadrado 49, 8 ao quadrado 64, 9 ao quadrado 81. Aí eu vou tirar a raiz quadrada de dois números para vocês entenderem como a gente faz a determinação. Então, o primeiro número que eu vou tirar a raiz quadrada é o número 31. 31 é um número primo, é um número que não tem quadrado perfeito, então a gente vai tirar a raiz quadrada aproximada desse número. Bom, a aproximação que eu vou estar utilizando são de duas casas decimais, tá bom? Duas casas decimais, então eu faço como? Para cada casa decimal que eu precisar, eu vou colocar assim, vírgula. Então, uma casa decimal de precisão na resposta, eu coloco 2 zeros. Duas casas decimais na resposta, eu coloco 4 zeros. 3 casas decimais na resposta, eu coloco 6 zeros. 4 casas decimais na resposta, coloco 8 zeros. Vou trabalhar só com duas casas decimais. Aí eu faço como? A partir da vírgula, eu venho e conto duas casas para a direita e coloco um pontinho. E vou trabalhar sempre assim, no máximo de duas em duas casas separadamente, tá bom? Então, o que eu faço? Eu vou lá, tiro a raiz quadrada desse número. Aí, a gente começa como? Vou começar pelo quadrado perfeito mais próximo de 31 que não passou por ele. Então, por exemplo, aqui na minha tabelinha, eu tenho próximo do 31, o 25 e o 36. Mas eu vou utilizar o 25, por quê? Porque o 25 não passou ainda do 31. Então, eu vou utilizar aqui a subtração, menos 25. Como eu utilizei o 25, então a minha raiz quadrada começa com o número 5. Tá bom? Então aqui na resposta eu coloco 5, que é o 5 ao quadrado é 25, e aqui eu coloco 25. Faço subtração, 31 menos 25, 6. Tá joia? Agora, o que eu faço? Eu vou descer sempre de duas em duas casas. Eu vou descer os primeiros 2 zeros. Então desci os 2 zeros, 600. Só que um detalhe importante pra gente. Nesse caso, como esses dois números zeros são depois da vírgula, então a minha resposta vai ser 5, agora eu vou trabalhar a primeira casa decimal. Como que eu faço a primeira casa decimal? Eu vou pegar esse número e vou multiplicar por 2. Multiplicando por 2, fica 10. Aí o que eu faço agora? Eu vou colocar aqui, depois o 10, mais uma casa, e o número que eu colocar aqui nessa casa, eu vou repetir aqui na frente com a multiplicação. Como assim, Dino? Então, por exemplo, se eu botar o número 1, coloco 101 vezes 1. 101 vezes 1, 101. Está longe de 600. Se eu botar 102 vezes 2, 204. Está longe de 600. Então, vou aumentar. 103 vezes 3, 309. Está longe de 600. Ah, Dino, se eu tentar então o número 6. 106 vezes 6. 106 vezes 6 dá 636. Passou de 600, então não é 6. Então, vamos tentar o 5. Tentando o 5, 105 vezes 5. 105 vezes 5 dá 525. Legal, não passou de 600, então a gente vem aqui e subtrai 525. 600 menos 525 é igual a 75. Como eu usei o número 5, então a gente vem aqui e coloca 5,5. Então a raiz quadrada de 31 é 5,5, aproximadamente. Mas eu quero duas casas de precisão. Então sobrou 75, eu vou descer mais 2 zeros. Descendo mais 2 zeros, então fica agora 7.500. Eu pego esse número que está aqui em cima, multiplico por 2. Ah, Dino, coloca 11? Não, você ignora a vírgula.
Você vai colocar agora 110. Tá? Ao invés de colocar o dobro de 5,5, vou colocar o dobro de 55, 110. Aí coloco, faço a mesma coisa que eu fiz no processo anterior. O número que eu colocar aqui, eu coloco aqui também. Então, por exemplo, 1101 vezes 1, 1101. 1102 vezes 2, 2204. 1103 vezes 3, 3309. Vou tentar o 7. Aí, 1107 vezes 7 dá 7.749. Opa, passou de 7.500. Então, eu vou utilizar o 6. Usando o 6, fica 1.106 vezes 6 é igual a 6.636. Subtrai 6.636, subtraindo, vai dar 864. Então, a minha raiz quadrada com precisão de duas casas de 31 é 5,56. O Diego, se eu quiser uma terceira casa, aí você continua. Desce mais 2 zeros, pega esse número, dobra de novo, aí ficaria 1.112, ignora a vírgula, dobro de 556, 1.112, aí o número que eu coloco aqui, repete aqui. Vamos fazer só para vocês entenderem. Então aqui seria aproximadamente, se botar 8, vai passar, porque vai dar 88.000 e alguma coisa. Então, vou tentar colocar 7. Tá? Fazendo 7 vezes 7, 49, vão 4, 7 vezes 2, 14, com 4, 18, 7 vezes 1, 7, com 8, mais 1, 8, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 1, 7. Então, subtraindo, aí fica 11, 5, 8. Então, raiz quadrada, 5,567. Legal? Bom, vamos fazer mais um número para vocês entenderem? Duas casas de precisão. Então você coloca 2 zeros para trabalhar com uma casa de precisão e mais 2 zeros com duas casas de precisão. Se eu quiser 3 casas de precisão na resposta, aí eu coloco 6 zeros. 4 casas de precisão, coloco 8 zeros. A partir da vírgula, conta duas casas, coloca um pontinho. A partir da vírgula, conta duas casas também para a esquerda e coloca um pontinho. Então, eu vou começar tirando a raiz quadrada do 51, que é o primeiro número aqui. O que eu faço? Você procura o quadrado perfeito mais próximo de 51, que não passou por ele ainda. Então é 49. Então 49, e a raiz quadrada de 49 é 7. Então subtrai 51 menos 49, 2. Então esse número aqui, a raiz quadrada começa com 7. Desce o 73 e a gente vem aqui e dobra o número. Dobrando o número, fica 14. Aí o número que eu colocar aqui, eu repito aqui. Então, 141 vezes 1, 141. 142 vezes 2, 284. Então 141 que eu vou estar utilizando. A gente vem aqui, subtrai 141. Subtraindo 141, sobra então 132. Então a raiz quadrada de 5.173 é 71. Agora eu vou descer 2 zeros. Descendo os 2 zeros, então, como está depois da vírgula, então é 71, pego esse número aqui agora de novo, multiplico por 2. 71 vezes 2, 142. Então a gente vem aqui, o número que eu botar depois do 2, repito na multiplicação. Então 1.421 vezes 1, 1.421. 1.422 vezes 2, 2.844. 1.423 vezes 3, 4.269. Então tem que chegar perto disso. Então vou arriscar aqui o número 9. Arriscando o número 9,
9 vezes 9, 81, vão 8. 9 vezes 2, 18. Com 8, 26, com 2. 9 vezes 4, 36. Com 2, 38. 9 vezes 1, 9. Com 3, 12. Opa, legal. Então subtrai 12.861. Subtraindo, a gente tem 339. A gente tem aqui 339 como resto. Então, como eu usei o número 9, então raiz quadrada de 5.173 é 71,9. Mas eu quero duas casas de precisão. Então continua. Caindo, mais dois zeros. Aí você pega esse número novamente e multiplica por 2. Multiplicando por 2, fica 1.438. Ignora a vírgula. Aí o número que eu colocar aqui, repito aqui. Então, vou tentar o número 2. Tentando o número 2, então fica 28.764. Então, 28.764, subtraindo 5.136, como usei o número 2, 71,92 é a raiz quadrada de 5.173 com duas casas de precisão. Quer continuar mais uma casa? Aí você pode continuar. Coloca dois zeros e continua. Tá joia? Pessoal, essa aqui é a técnica de tirar a raiz quadrada na mão. É uma técnica bem interessante. É óbvio que no dia a dia você vai usar a calculadora para tirar a raiz quadrada de raízes não exatas. Mas quando tem um número complicado de fatorar, uma técnica bem legal é você fazer a raiz quadrada por esse método aqui, que é o método do carroção. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Não entendeu? Volta o vídeo, tenta fazer novamente e vai tentando com outros números. E confere com a calculadora do lado. Tá bom, gente? Um abraço e até mais.